telepathically. Pedal to the middle, blow by blow. You're running with the devil, it's touch and go. Olha. Não, muito 10. Não, tem uma vez que eu veja essa abertura que eu não. Essa música toca fundo e essa conjunção com a imagem. Trouxeram essas corujas? Né, ficou muito. Olha uma coruja também aqui, viu? Uma coruja aqui também. Olha o doutor Cadu aí, ó. O doutor Cadu tem gravata. Essa aqui é advogado. Todo engravatado. Símbolo da Ordem dos Advogados de Portugal. Como a minha esposa é portuguesa, fica aqui uma homenagem a ela, né? A Ordem dos Advogados de Portugal. Muito bom, muito bom. Ela não fala, viu, Girdel? Ela não fala, mas presta uma atenção, que olha... O nós. E é sério, né? Pessoal, deixa eu agradecer aqui ao povo de Jundiaí que está entrando em massa aqui. As pessoas que receberam o nosso convite pelo WhatsApp, pelas outras redes sociais e estão nos prestigiando na noite de hoje. Eu já vi vários aqui, não vou citar o nome de todos, porque eu posso acabar pulando alguém, mas você que atendeu o nosso convite, está aqui com a gente hoje, gratidão. E participa, tá? Manda pergunta, vamos lá, vamos começar essa rodada aqui, que é para isso que a gente está aqui. É isso aí. Para começar, eu acho que eu vou colocar algumas questões antes da gente passar para as mensagens. Na verdade, já tem mais de 60 mensagens aí, e a gente vai dar uma atenção muito especial para quem está conosco. Eu queria colocar alguns pontos para vocês, porque a gente está vivendo um momento difícil, com toda essa situação global. Além disso, a gente passa por um verdadeiro deserto de ideias, as pessoas debatem por qualquer razão, talvez por não terem razão para viver, ou gritam por tolerância, mas não aceitam as diferenças, e a gente vê que muitas vezes falta coragem para defender valores fundamentais. Muitas vezes é pior do que isso, não tem valores para defender, não tem propósitos para defender. Não tem propósitos pelos quais lutar. E essas questões, muitas vezes, coisas simples, elas têm tomado um vulto impressionante. Tudo é politizado, tudo é polarizado, amigos, famílias, sócios acabam se afastando porque não conseguem discutir sem levar sem afetar relações pessoais. E isso acontece porque acaba sendo transportado para condomínios, principalmente porque hoje o ambiente de trabalho também é condominial. E eu vou colocar para vocês assim, dá para blindar o condomínio desse momento? Ou nem é o termo correto? Na verdade, a gente tem que aproveitar a oportunidade, de modificar a situação no meio da sociedade, a partir do microcosmo, que é o condomínio, porque é muito mais fácil fazer a transformação do pequeno para o grande. Aliás, é a única forma, porque se vier de fora,
é imposto, né? E mais do que a gente já está passando por isso, né, vai ficar pesado, mais pesado. Como fazer isso? Qual o papel da comunicação? Pessoal, a bola está com vocês. Eu vou tomar a palavra, vou usar a letra J, J de Jesus, J de Júlia, minha mãe. Vou usar o J para fazer justiça. E começando por Jundiaí, que é na letra J, deixa eu mandar um abraço também para as pessoas da minha cidade, João Pessoa, que também na letra J. Cadu, não é só Jundiaí que está prestigiando, não. O Brasil inteiro está prestigiando. Você tem um fã-clube aqui em Jundiaí, viu? Que acompanha tuas lives de segunda-feira. E o pessoal tá chegando aqui, ó. Teu fã-clube aqui de Jundiaí tá presente, viu? Oh, coisa boa. Que bom saber disso. Breve estaremos por aí. Por enquanto, eu estou aqui fugindo da Covid, né? Voltei para o isolamento social, estou em casa. Desde o carnaval não saio de casa. É a única forma que eu encontrei de ter segurança, né? Mas, Gil, já entrando no tema de como blindar os condomínios de toda essa intolerância, eu acho que blindar, a blindagem é uma coisa quase que infalível. Não sei se a gente consegue, não sei se alguém vai conseguir, mas proteger, talvez, né? A proteção já é uma blindagem mais fraca, vamos dizer assim. Proteger os condomínios da intolerância, seja ela social, que existe muito nos condomínios, né? Moradores que se acham superiores ou aos funcionários, ou até superior a quem mora abaixo dele, porque o apartamento dele custou mais caro, ou porque o apartamento dele é maior e ele paga um condomínio maior. Acha ruim ter que pagar mais, por outro lado, acha bom porque ele pode pagar mais. Então, a tolerância pode estar na parte social, pode estar na parte política. Hoje, infelizmente, o Brasil está muito dividido. Parece que o Brasil só existe verde, amarelo e vermelho, só são duas cores, né? E não é isso, existe vida depois da política, assim como existe vida fora do WhatsApp, né? Que é uma das maiores fontes de contaminação no condomínio. Esses grupos de WhatsApp são campeões na geração de conflitos. Talvez policiar mais os grupos de WhatsApp, utilizá-los unicamente para o interesse coletivo, seja uma forma, Gilberto, de a gente trazer uma certa proteção para os condomínios. E só para terminar, Cadu exagerou, Cadu. Se você disser aí que talvez eu seja o melhor advogado daqui da minha casa, eu até concordo, mas da América do Sul, vamos. Tem muita gente de primeiríssima qualidade aí, amigo. Eu sou só um grande batalhador aí, um curioso no assunto, um assunto que me apaixonei desde a primeira vez que eu fui morar em condomínio, sem ter a menor ideia do que era morar em condomínio, e saí da reunião síndico. Daí foi paixão à primeira vista. Então, né, se a gente considerar que o Brasil é o maior país da América do Sul e que no Brasil está a maior quantidade de condomínios da América do Sul, eu tenho aqui presente um dos maiores advogados da América do Sul no direito condominial. A analogia é válida, né, Cadu? Gente, ó, tô olhando aqui, tem muita gente do Rio de Janeiro aqui, tem gente de São Paulo, tem gente de Recife, tem gente de Porto Alegre, tem gente... Abraço para Recife. Abraço para Recife. Muita gente boa por lá. Lá a gente também trabalha na cidade do Recife. Obrigado, pernambucanos. Muito bom. Veja, o que você comentou, vou tomar aqui a palavra, né, emprestada aqui, para falar sobre isso que você comentou, Gil. A sociedade hoje, ela tem uma série de, digamos assim, de dificuldades, né? As pessoas hoje estão enfrentando, não só por conta da pandemia, porque antes da pandemia também nós víamos muitas dificuldades dentro do setor condominial, que reflete a sociedade como um todo, e as pessoas estão bastante intolerantes umas com as outras, estão muito influenciadas na polarização, principalmente política. A gente tem as questões de dificuldades financeiras que a gente vem vivendo, né, acho que há décadas no Brasil, e em alguns desses últimos anos um pouco mais grave, desde 2014,
onde a gente passou por crise de impeachment, depois crise de um governo que não andou bem, aí depois por eleições, enfim, a gente vem num reflexo de vários anos muito turbulento. E essa turbulência faz com que as pessoas fiquem mais sensíveis, né, a tudo. Então, ainda que eu estava conversando com meu irmão há uma semana e pouco atrás, e meu irmão mora nos Estados Unidos, mora no Texas também, que é uma área bem, né, bem agitada dos Estados Unidos, mais ainda nos últimos anos. E a gente conversando sobre condomínio, sobre essas coisas, sobre o WhatsApp mesmo, né, que o Rinaldo comentou aqui. Lá nos Estados Unidos, quase não se usa o WhatsApp. O Brasil é um dos países, se não o país que mais utiliza o WhatsApp. Então, além, claro, da mal aplicação da ferramenta dentro dos condomínios, a gente tem um fator que eu tentei, né, por alguns anos, sugerir para muitos dos que eu consegui alcançar, que o WhatsApp não seria a melhor ferramenta para canal oficial. Mas o Rinaldo falou muito bem aqui que, e isso eu concordo, né, e vejo isso acontecer, se o WhatsApp for bem utilizado, já que é um canal de comunicação, é possível ter uma boa comunicação com bons resultados dentro do condomínio. A questão maior é entender o outro lado. E aí é onde eu passo a bola para o Girdel, né, nessa questão da empatia. Quando a gente se coloca no lugar da outra, ou tenta se colocar no lugar da outra pessoa, a gente começa a entender coisas que antes a gente não via, né? Enfim, é isso aí. Cadê? Silêncio. Girdel, rei da empatia. Então, eu vou pegar essa ponte aí do Roberto e vou... O que o Gilberto falou, os conflitos realmente ficaram muito politizados, né? Dentro dos condomínios, até começou logo no início, quando houveram aqueles panelaços, né? Aquelas batidas de panela lá pela Rede Globo contra as decisões do presidente, as decisões lá da Câmara. Teve aquelas confusões que realmente acabou, os condomínios de quase todo o país começaram a fazer aquela orquestra de panelaços, né? Mas aí é que é interessante. Neste momento, eles até se politizavam, mas na liderança do síndico, não é o síndico que está bem preparado, bem capacitado, um profissional, ainda mais com conhecimento e mediação e de empatia ali dentro dele, isso era neutralizado automaticamente, porque os dois lados, eles queriam exatamente terem a atenção devida e a proteção devida dentro dos condomínios na qual eles estavam morando. E o síndico, né, ele soube agir isso imediatamente. Eu acho que essa forma de blindagem, né, eu acho a mais, vamos dizer assim, a mais humana, não é, a mais empática, não é? Foi o que foi a do síndico se preparar, né, preparar o condomínio para dar atenção a essa confusão que estava tendo nesse período da aceitação, não é, e as confusões políticas no decorrer do início da pandemia. E isso foi bem aceito, não é? Obviamente não teve tantas confusões, tantos conflitos dentro dos condomínios. Por quê? Porque os gestores estavam capacitados para isso, né? A sindicatura resolveu, não é, dar o primeiro passo para poder proteger essas pessoas e ajudar essas pessoas que estavam confusas. E os líderes, né, estavam tendo suas discussões políticas enquanto as pessoas estavam confusas e preocupadas com suas vidas e com as famílias. E aí esse passo, né, da sindicatura, né, que buscou se capacitar ainda mais com as lives, que foi construindo algumas lives, e essas lives foram muito importantes, somente as lives construídas por doutor Inaldo Dantas, toda segunda-feira, dando um apoio excelente. Quantos síndicos não foram para a live? Eu via lá, a primeira live do doutor Inaldo Dantas, nunca vou esquecer. Deu, caramba, 170 pessoas logo de estresse, 178 pessoas. Esse é o número. No primeiro dia da live dele durante a pandemia. Porque as pessoas, os gestores queriam uma direção, queriam um apoio, queriam informação. E viu o Inaldo Dantas essa bandeira de falar assim, nossa, tem uma pessoa aqui que vai me conseguir me ajudar, o que é que eu posso fazer? A abertura das piscinas, a abertura das áreas comuns, o que é que pode ser feito? A punição, a advertência, qual o caminho? E nessa hora, na cabeça do síndico, muitos deles síndicos moradores, né, que estavam perdidos, tinha essa rota da live do doutor Inaldo Dantas, né?
Então, algumas lives foram construindo esse caminho e foram pavimentando e tornando, não é, vamos dizer assim, a sociedade dentro do condomínio um pouco blindada, não totalmente blindada, mas um pouco blindada, né, na sua sociedade interna, para que o gestor pudesse pôr suas operações, não é, de forma tranquila e que o condomínio seguisse em frente. Isso foi fantástico durante a pandemia, não é, esse processo de algumas lives terem construído esse conhecimento. Obviamente, tiveram outras lives que desnorteavam os caminhos, não é? Mas lives puras, né, como do Beto Rodrigues, né, do Rinaldo Dantas, né, do Gilberto, e de outras também, que foram desenvolvendo de forma pura, sem outras intenções, mas focado em ajudar o síndico, focado em ajudar o condômino. Obviamente, essa blindagem é uma das blindagens mais empáticas que eu já vi dentro do setor condominial. Mas e a comunicação nesse aspecto? Até o Antônio Tavares está mandando mensagem aqui falando sobre ética na função de síndico. Como lidar com isso? Como lidar com as pressões que vêm de fora, com a necessidade de ter um desempenho que permita você conquistar, no caso de síndicos profissionais, e equilibrar a pressão de fornecedores, de prestadores de serviço, com a pressão interna de gente que não está acostumada a viver em condomínio e trabalhar em condomínio, demandando coisas que até então eram novidade, né? Não, assim, como lidar com isso? Como que o síndico... Claro que a gente vai falar de entrar em questões de caráter, né? Porque na hora que você sofre pressão, você muda quem você é, então você não era bem aquilo lá, né? Era talvez alguma figura construída para agradar os outros. Como que vocês veem isso? Esse equilíbrio, esse síndico na corda bamba, tentando equilibrar todos os aspectos. O síndico que fica na corda bamba é o síndico que não tem competência, não tem preparo e não tem assessoria, né? É um cargo de super importante, são muitas responsabilidades, não interessa o tamanho do condomínio, a lei é a mesma para condomínio de poucos apartamentos e para condomínios de múltiplos blocos. Então, o síndico, para que ele não caia da corda, que está bamba, ele tem que ter assessoria, principalmente assessoria jurídica, que é quem vai dar para ele o suporte para que ele tenha uma administração segura. Muita gente, quando fala em segurança em condomínio, acha que é só a segurança patrimonial. É cerca, é muro, é portão. A segurança administrativa é tão importante quanto. É verdade. Nesse ponto, eu acho que a gente tem que pegar uma carona aí com o Rinaldo, né? O síndico precisa, sim, ter a chamada segurança jurídica na hora de tomar suas atitudes. Mesmo para combater esse grupo de WhatsApp que a gente tem visto, viu, pessoal? A gente tem aqui no escritório várias coletâneas aqui de jurisprudências de indenizações que estão sendo pagas por ofensas em grupos de WhatsApp. Então, essa questão do mau uso da ferramenta é muito importante e ela vem afetando, sim, os condomínios. Como é que o síndico vai combater isso? Como é que o síndico responde? Aliás, o síndico deve responder. Nós estamos vivendo alguns momentos parecidos aqui no escritório. Por exemplo, a gente tem um cliente aqui que sofreu um sinistro de invasão a um apartamento que está sendo apurado agora pela polícia, se veio de fora, se não veio ou não. E o grupo do WhatsApp está fervendo. E como é que a gente faz? A gente responde, não responde? A gente entra no barulho, não entra no barulho? Então, é muito importante que o síndico tenha serenidade, que o síndico tenha apoio. Onde o síndico encontrar mais apoio é onde ele deve atribuir mais valor. O síndico deve buscar mais apoio na assessoria jurídica, deve buscar mais apoio na sua administradora. E aí ele deve agregar mais valor.
E são dois Cadu. serviços, viu? São dois serviços, só um instantinho, Gidel. São dois serviços que o síndico não pode abrir mão, e são dois serviços de confiança e que cabe ao síndico escolher quem é o seu jurídico e quem é a sua administradora, né, Cadu? A gente vê aí muitos condomínios em que o síndico, para contratar um advogado, ele tem que submeter os nomes dos advogados a uma assembleia. Não, gente. A assessoria jurídica, assim como a administrativa, é de confiança do síndico. A assembleia pode, no máximo, decidir se vai contratar e por quanto contratar. Mas é uma escolha do síndico, porque a responsabilidade é dele. Desculpa aí, Gidel, vai contigo. Perfeito. O síndico não pode trabalhar com quem ele não confia, com quem não lhe dá... Cadu, seu áudio está baixo, Cadu. Seu áudio, o pessoal não está conseguindo lhe escutar. Só está tendo dificuldade de lhe escutar. Eu vou falar um pouquinho mais o pessoal que está falando aqui nos comentários está difícil de escutar. E um pouquinho mais alto também. Eu peço desculpas a vocês, porque eu tô com a voz gasta. E no mês de fevereiro, aí, com 28 dias, nós fizemos 40 e poucas assembleias. Então, a voz aqui já está acabada, né? Então, e depois o maior advogado da América do Sul sou eu, né? Depois sou eu o maior advogado da América do Sul, né, colega? Graças a Deus a gente está trabalhando bastante aqui, viu, Hinaldo? Hinaldo, o Cadu, seu áudio ainda não está bom. Estão questionando. Você tem um fone de ouvido, não? Ainda estão tendo dificuldade para lhe ouvir. Pegar, mas não sei se o fone de ouvido vai melhorar o microfone, mas... Acho que vai. Tá? Enquanto o Cadu está procurando aí o fone de ouvido, deixa eu pegar essa força aí desse questionamento junto com a ponte de Hinaldo, não é? E Cadu. Uma das coisas que eu mais bati o ano passado foi a assessoria jurídica, não é? Porque eu, quando me tornei síndico aqui em Salvador, um condomínio, e nessa época eu não tinha capacitação nenhuma, não sabia o que era o mundo de sindicatura, né? Acabei estudando lá pelo Google e aperfeiçoando lá pelo Google. Eu não tinha noção de que tinha que ter uma assessoria jurídica. Eu sabia que tinha administrador que dava esse apoio, mas não era o apoio ideal, era o apoio lá de vamos dizer assim, né, aleatório, né? Não é uma coisa específica, cirúrgica, não é? Ajudava, mas não tanto. E aí chegou uma situação na minha gestão como síndico que a situação não me deixava mais vamos dizer assim, ter conforto para poder liderar o condomínio. Mas aí veio o insight, poxa, eu poderia buscar um advogado somente para atender as minhas demandas direcionadas aos problemas que eu tenho no condomínio, já que a assessoria jurídica, já que a administradora não fazia esse papel. E eu não tinha noção ainda de conhecer advogado em direito condominial. Nessa época eu não tinha. Foi 2010, 2009, 2010, foi muito tempo. E eu busquei um advogado, não sei se ele está aqui assistindo, né? E ele me deu o maior apoio, não é? Ele era um advogado da área civil, e ele me deu apoio naquilo que nos conhecimentos que ele tinha, e me ajudou bastante. E realmente a assessoria jurídica ela te dá um conforto e uma segurança na gestão, não é? E a segurança mais ainda ao trabalho que você vai estar exercendo para os condôminos. Tira um peso enorme a assessoria jurídica. E uma assessoria jurídica boa, não é? Ela está ali do lado, eu até brinco, ela é o guardião, ela é vamos dizer assim, o templário do síndico, né? Só que aí, isso é uma coisa que ainda tem que estar se batendo muito. O ano passado eu bati muito isso em live. Que todo síndico, ele não pode pegar um condomínio sem estar com assessoria jurídica. Mas nós temos uma crença. Qual é a crença? A crença é que a administradora, ela oferece lá a sua assessoria, né, jurídica dentro da administradora, que nós sabemos que eticamente a OAB não concorda, não é? E provavelmente já é proibido. Já há decisão, tá? Já tem decisão, do STJ aí. Isso. Então já é proibido. Na época que não era proibido, já não era bom, imagine agora que está proibido. Nisso, não é? Eu bati o ano passado inteiro essa preocupação da assessoria jurídica, porque eu sei o que eu passei, não é? Eu, com todo o conhecimento que eu tenho da área de operações, na área de gerências operacionais, desde shopping center, lá de 1996, trabalhando até com faculdades e hospitais,
não é? Eu tenho todo esse conhecimento, mas isso não era o suficiente. Não era o suficiente, porque condomínio, ele só consegue andar, não é? Com o síndico, claro, que é o presidente, que está ali na liderança, mas ele só consegue seguir em frente se tiver uma assessoria jurídica do lado dele para empurrar ele e para poder proteger ali A minha tela sumiu aqui, peraí. Ou seja, o síndico tem que estar, né, Gidel? O síndico tem que estar condomínio. Exatamente. E esse domínio, ele só vai ter com uma boa assessoria. Isso, exatamente. Aí que ele fica tranquilo. Só que a questão, Hinaldo, você há de concordar comigo, telespectador também, que nós temos uma crença, a crença da economia. E muitas vezes, você analisando bem desse tempo todo, não é só a crença da economia. Existe uma crença da manipulação construída para que não entre essa assessoria jurídica do lado do síndico. Por quê? Porque as análises contratuais, as análises das situações administrativas, não é, de coisas que possam estar acontecendo de errado, isso cria, né, um problema para alguns manipuladores que vivem nesse meio. E a assessoria jurídica, ele causa esse alerta. Ele meio que acorda o síndico ou a síndico. Aquele cara está fazendo errado. Aquele contrato está mal redigido. Aquele administrador não está indo para o caminho certo. E esses alertas, o jurídico, não é? Ele tem essa visão clínica, essa leitura clínica para poder passar para o síndico, e o síndico ficar confortável e não ter seu nome correndo risco, junto com o seu CPF, na atividade civil e criminal. A nossa luta, né, a minha luta desde o ano passado, é fazer com que o síndico entenda e enxergue e leve para dentro do seu rol, né, dentro das suas assembleias, esse debate de forma construtiva, mas valorizando o patrimônio e a vida do condômino. Essa necessidade. Gidel, olha só uma coisa aqui, viu, Gidel? Eu estou recebendo aqui uma pergunta aqui no meu Instagram, certo? A pergunta do Kelvin. Ele está perguntando, Hinaldo, o que pode levar à queda ou destituição de um síndico? Isso aí que a gente está debatendo agora, né? O síndico que não administra o condomínio convenientemente, ele pode, está lá no artigo 1349, salvo engano, do Código Civil, certo? O síndico que não administra o condomínio convenientemente, ele pode ser destituído com o voto dos condôminos presentes na Assembleia, ou seja, a maioria dos condôminos sejam presentes na Assembleia. Se porventura eles acharem que o síndico não está prestando um bom serviço, não está tratando o condomínio convenientemente, pode perder o cargo. Ou seja, ele vai ser destituído por não ter tido competência de gerenciar um condomínio, ou até por ter acatado uma decisão de uma Assembleia de não querer uma assessoria jurídica por uma simples economia. Né? Coisa que acontece muito. Desculpa eu ter... É porque eu vi a pergunta aqui agora e eu estou... Não, perfeito. Faz parte do... Parece... Né? Mas aí eu continuo nisso, porque eu acredito que para que o condomínio respire, para que o condomínio ele siga em frente e elimine essas amarras, bastidores, manipuladores que existem, que ainda existem e perpetuam dentro dos condomínios, é você tendo assessorias técnicas do teu lado de boa qualidade. A jurídica, a de engenharia, não é? E as outras que forem necessárias, de boa qualidade. Né? Pessoas bem indicadas para estar ali nessa estrada, fazendo um time, como eu sempre falo, de boas vibrações, para que entre no condomínio e a gente elimine um pouco esses bastidores. Eu não sei se algum de vocês assistiram as minhas lives da semana passada em São Paulo, não é? Eu entrevistei alguns síndicos na série Sindicatura na Real, e em alguns casos tem essas situações, né, terríveis que o síndico tem que lidar sozinho com a situação. É sofrível isso, é sofrível. A Sindicatura na Real mostra como é sofrível a luta, né, de um síndico capacitado que quer o melhor, levar o melhor para dentro do condomínio, mas tem essas amarras que tomam conta. Mas se ele se sujeita... E a dificuldade de entrar na assessoria jurídica. Mas se ele se sujeita ao capricho da Assembleia de não querer uma assessoria simplesmente por questão financeira, ele não está sendo um bom síndico. Ele não está sendo um bom profissional. Ele talvez esteja aí mantendo o cargo simplesmente por uma questão financeira para ele, o que não é bom. Não é bom. O síndico que faz isso, ele se queima no mercado. Deixa eu dar um pitaco aí. Mas aí é que está, só terminar esse raciocínio, mas aí é que está, Hinaldo, eu recebo muitos depoimentos de outros síndicos que me pedem apoio, me pedem até uma ajuda, né,
de processo que estão passando, eles tentam, não é? Eles lutam muito para poder fazer com que o Conselho, junto com a Assembleia, né, aceite a assessoria jurídica, não é? Para não criar aquele conflito, aquele mal-estar. Ele quer assumir, mas devido à situação ter uma barreira tão grande, tão cultural, a dificuldade da contratação, ele fica com... Ele fala assim, pô, então vou aos poucos, para não perder o cargo, porque ele quer continuar ali, mas ele quer tentar mudar a situação. Tá errado, errado. E aí, como é que faz no Sul? Eu mesmo, eu prefiro entregar o condomínio. Entrega o condomínio. Antes que o Roberto fale... meu nome... Antes que o Roberto fale, Beto, rapidinho, eu já tive um caso de um síndico que me contratou para assessoria jurídica e com poucas conversas que eu tive com ele, ele renunciou o cargo. Ele fez, não dá para mim não. Eu passo aí para você. Vai falar, gente. Olha a situação, tudo isso aí, como é bacana condomínio e como rende assunto, né? Isso tudo que vocês falaram, dentro da minha visão, e eu vou falar como que eu construí ela nos últimos 10 anos, é assim, quando a gente está trabalhando, assim, essa caneca, quando eu ponho aqui perto da câmera, ela parece ser maior do que quando você vê ela aqui. Isso é holística, né? Então, quando a gente está olhando assim, a gente vê uma coisa mais geral. E é um privilégio quando a gente consegue ter essa visão holística. Não assim, mas assim, de uma situação, de um objeto. E a sindicatura, né, os condomínios, o setor condominial, eu tive esse privilégio de fazer uma leitura diferente da que eu tinha antes, quando eu atuava especificamente com sistemas de gestão para condomínios, é que, quando a gente olha o mercado mais abertamente, com uma visão mais panorâmica, a gente começa a perceber que existem camadas de problemas. Existem níveis de problemas em todos os tipos. Né? O Rinaldo falou muito bem aqui sobre os 300, sobre a segurança que não é só patrimonial. Na verdade, a segurança do condomínio é segurança financeira, é segurança física das pessoas, né? Não é do patrimônio só dela. Enfim, a sindicatura, a administração, tudo é segurança, 360. E trazendo essa mesma situação para a questão aqui que o Gilberto pôs, da dificuldade, da ética, enfim, da boa administração, eu acho que vale a gente refletir uma coisa bem bacana. Ser síndico, ser bom profissional em qualquer área, a gente precisa ter a habilidade, as skills, né, mais modernamente, estamos chamando assim, as habilidades técnicas, não são mais suficientes para garantir estabilidade de trabalho, empregabilidade. Aí a gente tem as skills ou as habilidades comportamentais, que é como a gente interage com outras pessoas, e dentro do condomínio isso é fundamental. Então é a segunda forma de habilidade que tem que ter, e geralmente as pessoas param nesses dois tipos de habilidades, elas não vão para o terceiro tipo, que é o estratégico. E o estratégico é aquele que normalmente é usado no campo militar, que é você analisar a situação como um todo, o terreno, e a partir daí, ir traçar o seu caminho. E isso começa desde um grupo do WhatsApp até a gestão do síndico. Então, para não ficar longo aqui meu comentário, deixa eu pôr uma situação para a gente, talvez, aí, esmiuçar um pouco mais. O síndico hoje tem vários tipos. As síndicas hoje tem vários perfis, várias camadas. Tem aqueles que estão entrando agora na sindicatura, e quando eu digo agora é coisa de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tem aqueles que já estão síndico orgânico, né, interno, já 10, 15, 20 anos. Tem síndicos profissionais também com essa mesma envergadura de tempo, ou recentes. Cada um deles enxerga os condomínios ou a forma que ele vai atuar no condomínio de uma maneira. E é aí que começam os problemas. Então, os síndicos mais novatos, eles precisam de muita informação, até porque eles não têm ainda consolidado a melhor forma de fazer gestão. E quando eles vão buscar informação, seja num curso rápido, seja num curso de pós-graduação, que graças a Deus começaram a aparecer nos últimos anos também, não que um seja melhor que o outro, tudo vai da urgência de cada aluno, mas assim, esses cursos, esse material, tem material bom e tem material ruim. Muitos não querem pagar um curso, não podem pagar um curso, então eles recorrem onde? Nos eventos, quando nós não tínhamos a pandemia, e recorrem agora à internet, principalmente as lives, que foi uma das coisas que eu acho que foi uma quebra de paradigma aí no setor. Conteúdo não só nosso, não vou falar dessa forma, eu acho que tem muita gente que entregou muito conteúdo bom, mas também teve muita gente que entregou conteúdo ruim, conteúdo fake.
E esse síndico, quando ele passa a absorver essas informações boas e ruins, ele encontra a primeira dificuldade, que eu acho que é a maior dele. Como colocar em prática aquilo que ele está recebendo como informação ou como caminho. E um dos grandes problemas, o Judel também comentou aqui, que é essa questão da assessoria, como pôr isso. Às vezes ele quer pôr, ele insiste para pôr, ele sabe que precisa, ele, enfim, tenta de alguma forma, mas a Assembleia não abraça a ideia dele. E não abraça, às vezes, porque ele não conseguiu vender a necessidade da forma adequada, não usou uma tática, uma estratégia para mostrar a necessidade daquilo, ou, pior do que isso, e aí é onde começa um problema grave, quem está do lado dele não ajudou ele, seja o conselho, seja o subsíndico, seja a administradora, enfim, né? E muitas vezes tem a situação de que essa parceria que ele teria para poder contar, para ajudar ele a ter as outras assessorias, ela não existe. Pelo contrário, ela fomenta até que a Assembleia realmente não aprove aquele gasto, que não tem caixa, ou seja, tem dificuldades para isso. Então, toda vez que a gente vai falar de condomínio, a primeira coisa que eu analiso é qual é o perfil de quem a gente está avaliando. Do síndico, ele está em que estágio? Ele é um síndico consciente? Ele é um síndico experiente? Ele é um síndico bem instruído? Ou, do outro lado, os proprietários deste condomínio são proprietários conscientes? São proprietários bem informados? São proprietários que realmente buscam as coisas melhores para o seu patrimônio e para a gestão do condomínio? Então, as dificuldades ficam aí. E quando a gente tem vários tipos de cenários no condomínio, ou no setor condominial, ganha-se força a narrativa contraditória. E, às vezes, a narrativa contraditória não é aquela que está trazendo a melhor coisa do condomínio. O Judel fez essas lives semana passada e, realmente, eu vi ali síndicos e síndicas que a gente não via, com resultados maravilhosos dentro dos seus condomínios que não são apresentados para o mercado. A Catarina de Santos mesmo, era uma pessoa que a gente via, participava, né? Ela está sempre caminhando com a gente, e a gente via ela de uma maneira. E quando a gente viu o Judel fazendo a live com ela lá, a gente percebeu a potência que é essa síndica dentro do condomínio que ela está recuperando, um condomínio de 66 anos. Então, são essas coisas que a gente precisa... Já é vacinado. Precisa nós... como influenciadores, ou como orientadores, ou como simplesmente pessoas que sofreram e estão calejadas, né, pelas coisas que acontecem, tentar enxergar isso para poder ajudar de maneira mais plena. Enfim, eu acho que são várias perspectivas. Se a gente conseguir aqui no Conversa Inteligente trazer isso para eles, nossa, vai ser um grande passo. Melhor ainda com as lives. Oi. Roberto, Reinaldo, só um instantinho, deixa eu esclarecer uma coisa aqui que a Rose perguntou sobre destituição. Rose, é o seguinte, para você convocar uma assembleia para destituir, o Código Civil prevê 1/4 de assinaturas. Tá? De condôminos. De condôminos. Posso levantar? A destituição, ela vem com a maioria dos presentes. Não é necessário 1/4 dos condôminos para destituir, mas sim a presença e os votos de metade mais um para concretizar a mudança. Por mais que algumas convenções prevejam que tenha que ser 2/3. Por quê? Porque o Código Civil se sobressai à Convenção do Condomínio. Mas eu recebi uma pergunta aqui agora do Antenor Júnior. Ele está perguntando aqui, Reinaldo, como é que fica o regime do direito civil nessa segunda onda? Ainda está vigente? Veja bem, algumas leis foram transitórias, a exemplo da 14010, certo? A 14010 previa algumas coisas para o condomínio, a exemplo do mandato do síndico, até 30 de outubro. Acabou, morreu, tá? Então, a lei 14010, ela não se aplica mais para prorrogar o mandato do síndico. O que pode ser feito hoje é a assembleia virtual, que muita gente acha ainda que só podia também ser feita a assembleia virtual por conta da lei 14010. Não, a lei 14010 apenas disse que era possível, mas coisa que já vinha acontecendo e continua acontecendo normalmente. Não existe nenhuma lei que proíba a assembleia no ambiente virtual, como diz nosso querido amigo Cadu Quadrados. Respondendo aí, só porque chegou essa pergunta para mim aqui agora, né? Então, deixa eu colocar um complemento na explicação que vocês passaram. Olha...
Rapidinho, Cadu, só para não fugir do tema anterior, que eu vi que a pergunta apareceu 2 vezes, a questão da destituição do síndico. Muitos condomínios eu estou recebendo clique denúncia, estou recebendo várias questões aí de pessoal que está se candidatando e as assembleias já estão manipuladas, ali, direcionadas, e, enfim, o síndico perpetua-se no mandato, mesmo que os condôminos não queiram, enfim, ele consegue ali manipular isso de alguma forma. Mas uma coisa interessante, até eu e o Rinaldo, a gente conversou sobre isso, um dos materiais lá dos treinamentos de Assembleia Virtual. O Código Civil, a lei, ela não determina que os 25% de condôminos, para manifestar a sua vontade de convocação de uma Assembleia, não precisa ser por abaixo-assinado. Assim como hoje, muitas das coisas que a gente faz por meio digital, a manifestação da vontade também o é. Então, até fica aqui a questão para a gente conversar e, se for o caso, detalhar, a manifestação da vontade dos 25% dos condôminos para convocar uma Assembleia, incluindo a de destituição, pode ser feita por um WhatsApp. Então, se ela pode ser feita por qualquer meio digital, basta organizar isso. E aí precisa-se de assessoria, porque normalmente o pessoal internamente não consegue isso. Vocês concordam, hein? Tá tudo certo isso daí, da gente deixar essa tela? Concordo não. Não? A Assembleia pode sim ser feita no ambiente virtual, mas a sua convocação tem que cumprir rigorosamente o que determina a convenção. Tem que ter o edital, tem que ter o prazo, tem que ter a assinatura dos convocantes. A assinatura. A lei fala assinatura. Eu tive um caso prático aqui na cidade de João Pessoa, semana passada. Convocaram a Assembleia no ambiente virtual e não obedeceram às determinações da convenção do condomínio. Mas a assinatura... Tem que ter assinatura. Mas onde constou isso, Rinaldo? No Código Civil? Artigo 1355 do Código Civil. Assembleias poderão ser convocadas por um 5 ou por um 4 dos condôminos. Convocar quer dizer emitir um edital de convocação. Mas o edital de convocação... O edital de convocação, ele precisa, na verdade, constar elementos da convocação. E a assinatura de quem convoca tem que ter as assinaturas, a não ser que as assinaturas sejam digitais, coisa que pouco existe no Brasil ainda. Ainda existe muito pouco no Brasil. Né? Dá um pano Quase pra nada. isso aí. Tem menos assinatura digital do que gente vacinada no Brasil. Mas a manifestação da vontade para fazer essa convocação, ela não pode, incluindo, ser manifestada para que uma pessoa assine, o administrador de um grupo do WhatsApp? Não entendo assim. Eu acho que Cadu pode também emitir a opinião dele. Diga aí, Cadu, o que você acha também disso? Eu não vi no Código Civil se ele tem que ter assinatura. Depois tem essa pergunta que está aqui na tela, muito interessante, viu? Essa pergunta que está na tela aí também. Eu vou colocar de volta. Muito interessante. Vamos terminar essa. Vamos lá. O edital convocatório, ele precisa estar subscrito. Quando eu faço uma convocação de condomínio habitual, o edital convocatório tem que estar subscrito? Sim, tem que estar subscrito por quem tem poderes para subscrevê-lo, que é o síndico. Então, na ausência do síndico, o Código Civil diz que 1/4 dos condôminos poderá fazê-lo. Então, 1/4 dos condôminos deve subscrever o edital. Então, meu entendimento também é mais formalista, Roberto. Eu não cheguei aí no futuro onde você está. Eu até entendo que você vive num tempo à nossa frente. E eu, como advogado, tenho que ser um pouco mais conservador. Então, eu devo dizer que sim, precisa subscrever. Aí eu vou deixar uma pergunta para vocês. O inadimplente pode assinar? Pode fazer parte desse 1/4 dos condôminos? No meu entendimento, sim. Ou não? No meu entendimento, sim. Eu acredito que sim. Senão, pois é, nota 10 para a classe. O direito de propriedade dele ainda permanece. Nota 10 para a classe. Havia um tempo em que se dizia que o inadimplente não podia assinar. Pode. O Código Civil diz 1/4 dos condôminos. Então, essa é uma situação em que até o inadimplente pode atuar para remoção do síndico. E vamos lembrar, gente, a remoção do síndico, prevista lá no artigo 1349, como disse o Rinaldo, ela pode ocorrer em 3 situações, né? 5 que praticar irregularidades, que não prestar contas,
ou não administrar convenientemente o condomínio. São essas as 3 situações. Agora É nesse terceiro que a maioria entra. Isso. Por quê, Hinaldo? Por quê? Porque primeiro... Oi. Porque na primeira e na segunda situação, o síndico pode entrar com recurso em juízo. Porque tem que ser comprovado que ele não presta conta porque ele praticou uma irregularidade. Portanto, ele tem direito a uma defesa judicial. Na terceira situação, o critério é subjetivo. E o juiz não pode substituir o critério subjetivo. Então, se a Assembleia, dentro do seu conceito, do seu convencimento, ela entende que aquele síndico não administra convenientemente o condomínio e o destitui de forma correta, juiz nenhum bota esse síndico de volta. E ao contrário, né? Quando não acontece assim, qualquer juiz bota ele para dentro novamente. Mas deixa eu comentar. Deixa eu botar pimenta nisso daqui, porque eu ainda não estou... Pimenta baiana? Só 2 coisas. Voltando ao item anterior. No meu entendimento, um condomínio, por mais inadimplente que seja, uma questão relevante para o condomínio, a ausência dele não pode atrapalhar 2 vezes o condomínio. Por um lado, ele está inadimplente e ainda a exclusão dele daquele abaixo-assinado prejudicaria o condomínio novamente. Esse é o entendimento. Olha, diga, cara. Acompanhe o seu entendimento esse sujeito aqui, ó. Ministro César Peluso. Você acabou de repetir o que o ministro César Peluso diz no comentário ao Código Civil. Parabéns, viu, Gil? É exatamente o que eu sei. Não é a minha área, mas é questão de bom senso. É tirar o melhor jogador do time porque ele chegou atrasado. Pô, você vai prejudicar 2 vezes o time. Voltando aqui, ó. Mas olha, tinha uma pergunta muito boa na tela aí, que era o seguinte. Volta lá, eu acho que eu vou dar a palavra para o Hinaldo aí. Vamos lá. Como agir quando a administradora não acata o pedido dos condôminos para a convocação de assembleia de destituição? Presta atenção, a administradora ela não tem poder de convocar a assembleia, não, tá? Isso aí. Certo? Quem tem que convocar a assembleia são os próprios condôminos. A administradora pode, no máximo, distribuir esses editais de convocação, fazer a logística, tá certo? Mas quem tem que convocar a assembleia são 1/4 dos condôminos ou o síndico. A administradora não é representante legal do condomínio, não tem poderes de convocar a assembleia, por mais que o síndico, amparado no artigo 1348, outorgue poderes para a administradora, mas esse tipo de poder não. Hinaldo, o que eu percebo aqui é o seguinte, a pergunta da Selma, ela vem ao encontro de algumas situações que a gente já viveu aqui em Jundiaí, que nós temos uma administradora de condomínio aqui que não é muito ética, não é? E às vezes as pessoas não existe não ser muito ético não, viu? Ético é ou não? Então ela não é. Ético é palavra mágica. As pessoas vão lá, correm a lista, correm as assinaturas, entregam a convocação na administradora, e a administradora, como é casadinha com o síndico, ela se nega a distribuir essa convocação. Ela se nega a efetuar a convocação. Aí ela está pedindo, pode ser feita apenas na presença de uma assessoria jurídica? Pode. Se você tiver o endereço de todos os condôminos, você faz a convocação sem passar pela administradora. Não tem precisa problema assessoria nenhum. jurídica. Mas também você pode recorrer à sua assessoria jurídica para notificar a administradora da obrigação de cumprir a vontade dos condôminos. Não vejo obrigação da administradora nisso. Não vejo obrigação da administradora nisso. Não é obrigação dela. Certo? Ela pode auxiliar, mas não é obrigação dela, não. Na verdade, o cadastro é uma importante, para a LGPD principalmente, eu acho que dá para usar como parâmetro, o cadastro dos proprietários deveria ficar no condomínio.
não na administradora somente. E é aí onde começa um dos graves problemas desse setor. Os proprietários ficam amarrados, às vezes, na mão de algumas administradoras como essa que o Cadu falou, sem ética, interessada em manter o condomínio dependente delas. E aí o síndico, que não é bem orientado, tudo aquilo que eu falei agora há pouco, que não teve instrução adequada, que entrou nesse setor e, por comodismo, muitas vezes só delega também, que há um problema na forma de só delegar, não mantém informações estratégicas na mão. Os condôminos, o conselho, de forma geral, também não tem esse tipo de orientação, e aí ficam amarrados nisso. Porque o artigo 1354 a gente já sabe claramente, muitos já estão sabendo disso. A Assembleia não pode deliberar se todos os condôminos não forem convocados. Então é onde vira uma grande trava. Aí o condomínio consegue a assinatura lá no abaixo-assinado, que eu ainda quero voltar nesse assunto, viu, Inaldo? Eu li o Código Civil e não está falando que está assinado. Vamos trazer isso como tema aí para um próximo programa.